irmãos e irmãs em Cristo, prezados amigos do núcleo das aldeias de vida de Campo Belo. Hoje nós celebramos o segundo domingo do Advento. Advento, que é este tempo bonito que antecede a celebração do Natal, este período de 4 semanas, durante as quais nós buscamos nos preparar interiormente para celebrar a vinda de Jesus, o Natal de Jesus, a presença dele em nosso mundo e em nossa vida. Ele que veio, que vem e que virá ao nosso encontro. E neste segundo domingo do Advento, a liturgia da Igreja nos apresenta para a nossa reflexão um trecho do Evangelho segundo São Marcos, capítulo 1, versículos 1 a 8. Nesta passagem do Evangelho, nos é apresentada a pessoa de João Batista. João Batista, grande profeta, que veio antes de Jesus ao encontro das pessoas para preparar o caminho de Jesus, para preparar o coração das pessoas para que elas pudessem acolher, receber Jesus quando ele chegasse. Então, nesta passagem do Evangelho, diz o seguinte: eis que envio o meu mensageiro à tua frente, para preparar o teu caminho. Esta é a voz daquele que grita no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Aqui nos é apresentada, portanto, a missão de João Batista. Veio preparar o caminho de Cristo, endireitar as veredas. Preparar o caminho de Cristo significa, ele veio preparar o coração das pessoas, convidando as pessoas a se converterem, a mudarem de vida, a mudarem os sentimentos do coração, para que pudessem reconhecer Jesus quando ele viesse e acolhê-lo. Portanto, neste tempo do Advento, nós somos chamados a pensar que este convite que João Batista veio fazer ao povo para preparar o coração para receber Jesus é o convite que é feito para nós também. Convite à conversão. O tempo do Advento é um tempo de conversão, tempo de nós pararmos, olharmos para a nossa vida, para o nosso caminho e pensarmos quais aspectos do nosso caminho nós precisamos também corrigir. Quando João Batista diz aqui ao povo para preparar o caminho, é para fazer uma revisão de vida que cabe a cada um de nós pensarmos como tem sido a minha caminhada. Em quais caminhos tenho colocado os meus pés? Quais os objetivos que eu tenho buscado em minha caminhada por esta vida? Quais caminhos eu tenho perseguido? Será que muitas vezes não precisamos rever também o nosso caminho, endireitar o nosso caminho, como João Batista diz no Evangelho de hoje? Porque muitas vezes podemos nos enganar com alguns caminhos falsos e ruins. Caminhos, por exemplo, do egoísmo, caminhos do ódio, caminhos da rivalidade, caminhos da falta de caridade, caminhos do egoísmo, caminhos da discórdia, tantos caminhos que não nos levam ao encontro do irmão, caminhos que às vezes nos distanciam do próximo. E exatamente porque buscamos às vezes caminhos que não nos levam a um encontro fraterno, a um convívio
sincero com o próximo, estes caminhos, consequentemente, ao nos levarem para longe dos irmãos, nos levam também para longe de Deus. Porque nós só podemos trilhar um caminho que nos leva a Deus quando aprendemos a trilhar um caminho de amor, de caridade, de justiça, de respeito, que nos leva ao encontro do próximo. Portanto, é preciso pensarmos se precisamos também endireitar os nossos caminhos. Às vezes os caminhos do preconceito, do julgamento, os caminhos que nos levam ao desrespeito para com o próximo, à intolerância, à falta de misericórdia. É preciso corrigir este nosso modo de caminhar, para que nós caminhemos com Cristo e ao encontro dele de verdade. E ainda no Evangelho de hoje, nos diz aqui que João Batista, ele convidava as pessoas a confessarem seus pecados e depois as batizava no Rio Jordão. Aquele batismo com o qual João Batista batizava as pessoas era um sinal de conversão, apenas um rito que expressava um sinal de conversão. Mas era um rito passageiro. Aquele não era o batismo que Jesus instituiu. Aquele batismo que João Batista batizava as pessoas é muito diferente do batismo que Jesus instituiu, o sacramento que todos nós recebemos. Aliás, o próprio João Batista diz isso de modo muito claro quando fala o seguinte: depois de mim virá alguém mais forte do que eu. Eu nem sou digno de me abaixar para desamarrar suas sandálias. Eu vos batizei com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Ou seja, João Batista está dizendo que depois dele viria Jesus para nos batizar com o Espírito Santo. Esse batismo com o Espírito Santo que Jesus veio instituir e que suprimiu aquele outro batismo que era praticado por João Batista, esse batismo criado por Jesus é o que nós recebemos, que nos fez para sempre filhos de Deus, membros da igreja e discípulos de Jesus. E por aquele batismo que nos foi dado por Jesus, nós ingressamos no caminho do seguimento a Ele, nos tornamos discípulos dele. Por isso esse tempo de advento é um tempo para nós pensarmos como nós estamos continuando aquele caminho no qual nós fomos introduzidos desde o nosso batismo. Estamos vivendo com coerência esta caminhada de discípulos de Jesus, que somos desde o batismo? E durante esse tempo do advento, a igreja vem insistentemente falando para nós sobre a necessidade da conversão. As leituras, a liturgia sempre vão nos falar sobre isso, nos fazer o convite à conversão. Inclusive, na segunda leitura, nos mostra de maneira muito bonita como que Deus espera a conversão de todos nós. A segunda leitura de hoje é extraída da segunda carta de São Pedro, capítulo 3, versículos 8 a 14. E nela Deus diz o seguinte para nós, que Ele está usando de paciência para conosco, pois não deseja que alguém se perca. Ao contrário, Deus quer que todos venham a converter-se. É interessante quando diz aqui que Deus usa de paciência para conosco, porque Ele deseja a conversão de todos. Às vezes nós somos impacientes uns com os outros. Nós que olhamos para alguém às vezes julgamos aquela pessoa, condenamos, porque achamos que ela não está seguindo um caminho que
nós desejamos para ela. Mas é interessante nós pensarmos aqui, a partir desta segunda leitura da liturgia de hoje, que Deus não age assim como nós agimos. Deus age com paciência. Deus aguarda pacientemente o momento da conversão de cada um. Pois, como diz aí na leitura, Ele não quer que ninguém se perca. Então Deus age com bondade. Ele espera o tempo de cada um. Nós é que muitas vezes somos inquietos. Não sabemos aceitar o tempo do outro. Não sabemos dar tempo para o outro. E às vezes afoitos, nós julgamos e condenamos. O Senhor, porém, paciente, Ele tem o tempo dele. E Ele sabe respeitar o tempo de cada um. É o que nós também deveríamos fazer para que sejamos mais clementes, mais misericordiosos e também mais compreensivos uns com os outros. Cada um tem o seu caminho, cada um tem a sua história, cada um tem o seu momento de conversão. É preciso cultivarmos a nossa conversão primeiro, para que possamos também aprender a compreender os outros em seu caminho de conversão e sermos também misericordiosos e compassivos. Que durante este tempo de advento, portanto, possamos trazer para o nosso coração este convite de João Batista, para prepararmos o caminho para o Senhor, prepararmos o nosso coração, endireitarmos o caminho do nosso coração, dos nossos sentimentos, para que de fato nos encontremos com Jesus e no caminho da vida continuemos caminhando com Ele e sempre em direção a Ele e em direção aos irmãos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.